Muito bem, mano. Temos aqui uma profissão diferente, médico, de professor, de advogado. Profissão diferente. Você fala o que você faz na rua e as pessoas ficam te perguntando, você tem que explicar o que você faz, porque é realmente diferente. Você aí no fundo faz o quê? Comissário de bordo? Olha, mano, e casado com uma moça? Caralho, que da hora. Não, tô zoando. O cara já fudeu o show, né? Logo no começo. Da hora, irmão. Mas você sempre quis ser comissário? Ou você quer ser piloto e tá servindo um café? Sacanagem. Fala aí, mano. Bateu o avião, virou comissário. Não, acho do cara, acho muita coragem, mano. De verdade. Pô, você pega umas turbulências fodidas, volta pro avião e... De boa, né? O avião balançando pra caralho, você aceita um café? Da hora, mano. Qual companhia que você é comissário? Azul? É, tem que ser corajoso mesmo. Aquele avião, não sei não. Da hora. Outras profissões diferentes, vamos ver, mais alguma aí? Você faz o quê, moça? Dubladora, que legal, moça. Do que você já dublou? A Khloe Kardashian, que da hora. Faz aí, sacanagem. Qual é a frase da Khloe? Vou fazer compras, fala isso. Não muda? Deixa eu ver se é a Khloe mesmo. Então fala, vou fazer compras. Caralho! Nada a ver, né, mano? Que legal, você faz a Khloe Kardashian. Pô, minha esposa ia ficar mó da hora, assim, mano, mó feliz. A minha esposa fica assistindo o bagulho do programa das Kardashian. E é o emprego que você tem pro resto da vida, né, moça? Até o site GPT tomar o seu lugar. Pô, inteligência artificial. Mas, mano, é um negócio que continua. Você sabe que eu tinha preconceito com esse negócio, né, com o programa, porque eu queria ver futebol, a minha esposa, vamos ver as Kardashian. Eu falava, porra nenhuma, não vou ver isso aí, que merda. Não, é muito legal, você tem que ver. Eu falava, por que eu tenho que ver, mano? Da onde? As minas são famosas por quê? É atriz? É o quê? Ela, não, tudo começou quando uma delas acabou transando e filmaram ela. Eu falei, acho que eu quero ver esse programa. Aí eu comecei a ver, falei, meu Deus do céu, quem que é essa mulher horrível? Minha esposa falou, esse é o pai. Aí eu comecei a ver, moço. Da hora que você faz a Khloe. Tem algum policial aí? Muito mais corajoso que o bombeiro. 100%. Qual a sua área da polícia? Oi? Soldado da polícia de Minas Gerais. Que da hora, mano. Os caras lá jogam bomba de pão de queijo. Bandido fica grudado. Policial de Minas, é da hora que os caras são... Por favor, eu queria prender o senhor. O senhor pode botar a mão na cabeça que eu vou algemar você, a coisa vai ficar ruim agora. É assim, né? Cara, mó simpático esse policial. Muito obrigado pela presença de vocês todos. Quero dizer que aqui nesse show eu tento, além de fazer as minhas piadas, comentar notícias verdadeiramente relevantes para o mundo. Vocês viram que encontraram peixe rola? Na Argentina, mano, uma imagem viralizou de um peixe que é igual a um pênis. Eu fiquei olhando aquilo e falando, mano, a Argentina é um lugar embaçado mesmo, né, mano? Você pula no mar e se fode. Mas eu fiquei preocupado se esse peixe resolve nadar até o Brasil, encontra o pirarucu. Aí vai dar uma merda. O problema desse peixe é o seguinte, né? Não sei se ele é de mar ou de rio, mas, mano, é embaçado porque, pô, todo homem, sabe, em algum momento da vida, tem seus conflitos sexuais. O homem tem, cara. Eu tenho uma idade que todo homem, nenhum vai assumir pra você, mas no seu íntimo, os homens sabem, pelos 23, às vezes mais novo, ele pensa, de quem que eu gosto? Será que eu gosto de mina? Será que eu gosto de cara? Todo mundo tem esse conflito, todo mundo. Ó o comissário, amigo, fala. Conflito até hoje. O nosso amigo. Todo mundo, vocês acham que eu estou zoando? Meu amigo policial mineiro. O senhor não teve um conflito em algum momento?
Quantos anos foi? Não, vou parar de zoar. A polícia dá uma... Já não aprendo a lição, né, cara? Mas o que eu quero dizer é que imagina um sujeito na Argentina, mano, que o cara é casado com a Consuela. E aí ele fala, pô, eu tenho um pouquinho de tesão em meu primo Ramírez. Necessito pescar para espairecer o pouquinho. Aí o cara vai lá e pesca o peixe-rola. Fala, tomei minha decisão. Vou a virar comissário del Azul. Não tem. Mas olha, mano, vou falar um bagulho pra vocês. E outra coisa que as pessoas estão falando bastante é desse filme da Barbie, né, mano? O negócio tá, porra... A galera tá empolvorosa com esse filme. Eu vou dizer, eu fui assistir... Primeiro eu gostei pra caramba, que eu fui confundido com quem? Tô falando sério, me confundiram com o Ryan Gosling. Eu fui na pré-estreia, mano, a hoster falou, como é que você chama? Eu falei, Fábio Rabin. Ela falou, quem? Eu falei, não, Fábio Rabin. Obrigado pelo elogio. Essa foi boa, né, mano? Foi boa. O filme gerou bastante polêmica, né, mano? Pô, o pessoal mais religioso ali, acho que é crente, não sei se foi os crentes, ou não todos, né? Alguns não gostaram do filme. Eu vi uma crítica de uma menina falando que, pô, que é um filme que a Barbie fala que ela não precisa de homem, que ela é independente, e isso é errado, porque o homem se encaixa com a mulher. Eu fiquei imaginando que, mano, essa mina vai ficar mó feliz quando ela vê um filme do Brasileirinhas. Ela vai sair do cinema e vai falar, achei bom. Eles se encaixam assim que nascem as crianças, tá certo. Parabéns. Só que eu acho que também tem muita coisa, né, cara? Eu acho divertido. Você vai no shopping, pô, todo mundo de rosa com o filme. Eu acho que podia virar uma moda, né? Você vai ver Avatar, todo mundo tá de azul. Você vai no filme do Edir Macedo, todo mundo em casa, que ninguém foi ver. Eu sei que está mal propaganda e os estabelecimentos estão se aproveitando. Eu, por exemplo, ontem tive uma experiência não tão agradável, porque eu fui no Burger King, né? Eles pintaram o Burger King lá em São Paulo tudo de rosa por causa da Barbie e tal, né? Não sei o quê. E aí eu fui lá, mano, porque minha filha, né, quis ir, eu também. E aí, porra, comi o sanduíche do Burger King que o molho é rosa, velho. Ô, vou te falar, o bagulho é meio forte, cara. Eu comi o sanduíche da Barbie, eu caguei o fofão. O marketing tá meio esquisito. Mas vou falar um bagulho pra vocês, mano. Eu fiquei feliz porque o filme mostra um lado diferente da Barbie e tal. E deu umas ideias pra sair outras Barbie mais esquisitas. Barbie enxaqueca, Barbie não sei o quê. Eu acho que tinha que fazer umas Barbie brasileiras, sabe, mano? Barbie Flor de Lis. Porra, ela vem com 11 filhos, uma bíblia e uma pistola. Ia ser do caralho, porra. Umas Barbie diferentes. Tinha que ter o Ken do Camargo. Ele já vem com a caixa cagada. Falar uma parada pra vocês, meus amigos. Porra, o Brasil tá um país estranho, hein, cara? Vocês viram? Essa semana tá acontecendo várias coisas, né? O filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, foi para os Estados Unidos. Isso aconteceu, acho que foi no começo da semana, né? Ele deu uma declaração, falou, eu não trabalho mais, a partir de agora. Eu falei, porra, mas antes também... Eu não lembro dele trabalhando, não. Não lembro. Eu não tô lembrado. Não, mas é verdade, sem puxar sardinha, fica tranquilo que vem piada pro outro lado também, viu, pô? Mas olha, eu não entendo. Ele foi lá pro Texas, né, pra uma cidade lá, mas a maioria dos caras bolsonaristas tá tudo em Orlando. E eu não entendo por quê, cara. Eu acho que o Silas Malafaia falou pra eles, eu vou proteger vocês. Vão pra Universal. E eles estão lá, perto dos Minions. Protegidos. Mas a verdade é o seguinte, o Brasil vai pegar fogo, hein, mano? Vocês estão ligados que vai, né? Porque, porra,
o Bolsonaro vai ser preso, não tem como. Vai ser preso, teve uma acusação de tentativa de golpe. E olha quem vai julgar. Alexandre de Moraes, já era. Flávio Dino e o Cristiano Zanin, pô, já era, não tem como. É uma coisa que o João Gordo fazer uma prova de educação física com Dado Dolabella, não vai. Não escapa, mano. Não tem como, cara. E uma coisa que eu estou observando é o seguinte: a galera lá do 8 de janeiro, os caras foram presos há muito tempo, cara. Já tem um tempo que eles foram presos. E agora que tá para dar merda pro Bolsonaro, tá... Pessoal, anistia! Vamos livrar todos da cadeia! Mas tem que ser justo. Tem umas pessoas que estão com as penas um pouco pesadas. Eu acho, cara. Pô, estamos falando aí da mulher que passou batom na estátua, 14 anos de cadeia. Eu falei, caralho, bicho. 14 anos que batom, era o batom da Avon, caralho. Só assim, né? Corrói a estátua aí, tem um motivo. É muito tempo, cara. Compensação, as pessoas que ele não gosta, ele não tá pedindo nada. A Carla Zambelli foi julgada, mano. Parece que vai pegar 5 anos de cadeia. Vocês viram? Porra, essa foi um dia. Bolsonaro odeia ela, cara. Um dia antes da eleição, ela foi atirar no cara, mano. Atravessou a rua. E não é que ela foi disfarçadamente atirar, ela foi assim, ó. E nem na aula de tiro, pô, todo mundo viu, cara. Não dava pra escolher. Odeia. Ela tá condenada, vão condenar ela, né? 5 anos de cadeia. Perguntaram, Bolsonaro, anistia ela? Falou, foda-se essa aí. Safada, pilantra, picareta, petista. Ele tem certeza que ela é petista infiltrada. Mandaram essa doente aqui para tirar as pessoas um dia antes da eleição. Fuder. Caralho, velho. O Brasil não é para amadores. Enquanto isso, o nosso presidente, o Lula, está com uma popularidade baixa e agora está mudando de discurso. Eu vi o último discurso dele que ele falou, não podemos deixar o Brasil virar uma república de bandido. Eu falei... Juro que eu fiquei esperando ele falar, por isso eu vou renunciar. Porque não faz sentido. Uma república de bandido. Porque não, a popularidade dele estava caindo por causa disso, por causa daquela declaração lá no passado, né? Que ele falou, gente, não precisa atirar em quem rouba o celular. Tá roubando só para comprar uma cervejinha. Mano, qual que é a relação da cervejinha com roubar o celular? É que ele pede no Zé Delivery. Não tem muito sentido. Cara, o Brasil tá foda, né, mano? Não é para amadores do nosso país. Mas vamos falar de um assunto mais alegre, vai. Porque política tá tenso por enquanto ainda. Menino Ney. Olha, o Neymar se envolveu numa aí que foi pesada, hein, mano? Teve a treta do sítio, né? Que parece que tinha umas minas no sítio. E o Neymar pegou uma que, mano do céu, eu olhei e falei, menino Ney, você pode pegar muita coisa melhor, menino. Essa moça parece o Bob Esponja, cara. Eu não entendi essa mulher, mano. Ela, pô, você que é da área da moda, o que ela fez ali, cara? A boca tá na testa, eu não entendi. Ela parece o biscoito do Shrek. Não parece o Cookie, o garfinho do Toy Story? É estranha essa moça, mano. As minhas referências é tudo infantil, que eu sou pai agora, né? Aí é todas essas minhas referências. Mas a mina é esquisita, caralho, velho. A mina falou um monte de merda do Neymar, cara. Pô, chegou, né? Primeiro, pagou 20 mil no programa. 20 mil, cara. 20 mil eu não pago nem pra ter o Fantástico na minha casa. 20 mil, o cara pagou 20 mil. Ela apareceu no Léo Dias, falando, mano, que o cara transa mal, goza rápido. Porra, tá dando mais problema que o Maré, essa mulher. Olha o prejuízo que tá dando pro Neymar, cara. E agora falou que tá grávida, cara. Cara, paguei 20 mil pra ter prazer, tomei no... 20 mil, pagou. Durou 4 minutos. A mina foi na TV, falou que transa mal, goza rápido e vai virar pai. Olha o prejuízo que ela deu pro Neymar, cara. Agora o Neymar entende como o Hilal se sente. Aprender! Pro menino Ney aprender.
Agora, cara, que treta, hein, mano? O Léo Dias também, tomar no cu, o dedo duro do cara. O Léo Dias era... Imagina o Léo Dias na infância, cara. O amigo dele chega nele, posso contar um segredo? Não! Essa piada foi horrível, vou cortar. Mas eu não sei, cara, pensando bem. Como é que essa moça, mano, conseguiu pegar o Neymar? De verdade, cara. Eu acho que ela estava mal intencionada, sabe? Sem machismo, essas coisas. Mas eu acho que ela estava mal intencionada. Ela estava mal intencionada. Ela falou, mano, eu preciso resolver minha vida. Eu preciso de um cara bilionário para resolver a minha vida. Mas não pode ser qualquer um. Tem que ser um que caia. E agora eu vou fazer uma defesa pro Neymar, que eu acho que ele merece. Eu acho que a imprensa pega muito no pé do Neymar. De verdade, vocês não acham? Ah, as mulheres, vocês não sabem nada. Quer ver, mulheres, quantas putas tinha no sítio? 10. Quanto que é o Neymar? 1. Era 11, era um time, ele tava treinando. Pô, de verdade, eu tô casado há muito tempo. Eu nem sabia que dava pra pedir 10 putas. Eu nem sabia. Como é que você faz? Você liga na putaria, né? Por favor, eu queria umas putas aí. Você pode ver 2 meias portuguesas. Sim, só a parte de baixo, isso. Portuguesa, 2 chocolate. Isso, espera só um pouquinho, O Ronaldo veio. Cancela a calabresa. 10 putos e uma Coca Zero. Faz o menor sentido, cara. Porra, menino Ney, o que tá acontecendo, cara? Enquanto isso, na política internacional, a qualquer momento pode dar uma bosta, né, cara? Porra, o Trump, cara. Agora ele voltou muito bravo, cara. Você tá louco? Ele tá laranja, ele tá nervoso. Porra, ele fez uma lei agora, cara, que ele vai mudar o status do visto de 530 mil latinos, cara. Vocês viram isso? Mano, o Trump tá fudendo tanto latino que a Kelly Key tá com ciúme. Acho que a Kelly Key vai gostar dessa piada. Ela não tá com latino há 30 anos, né? Muito bem, vamos começar essa bagaça. Pode apagar a luz, muito obrigado. Gente, sejam todos bem-vindos. Eu gosto de começar a falar um pouco sobre os absurdos que acontecem no nosso país, né, mano? Que eu acho que são muitos. Ultimamente está preocupante, então tô achando que tudo vai acabar em pizza, pô. O tal do Rocha Loures, mano, o cara foi pego com uma mala de 500 mil reais e soltaram ele. Qual foi a desculpa dele? Falou, não, ganhei no Mega Senha. Da Rede TV não ganhou. Porque a Rede TV não tem esse dinheiro. Só se vender a Rede TV. Aí vai dar metade. Não tem. Qual é a desculpa dele? Não, ganhei no Quem Quer Ser um Milionário do Luciano Huck. Que aliás não devia chamar assim, devia chamar Quem Quer Ser Que Nem Eu. Esse jogo, inclusive, mano, eu tenho uma crítica que é a seguinte: não dá pra ganhar, vocês já repararam? Não dá pra ganhar no Quem Quer Ser um Milionário. Por quê? Porque eles fazem uma pergunta genial e uma idiota, e a mesma pessoa não é capaz de responder. Eles fazem uma pergunta: qual a fórmula da teoria da relatividade? Aí o cara responde. A outra pergunta é: quem foi o vilão de Malhação? A mesma pessoa não sabe. E o cara que respondeu a teoria da relatividade, ele não tem nenhum amigo que saiba quem foi o vilão de Malhação. Porque é impossível essa amizade. Você não aceita ter um amigo burro. Se você... Não acontece, mano. Então eu achei isso um puta absurdo. Soltaram o cara. Porra, Aécio Neves, velho. Depois de tudo que ele fez, o cara tá solto e tá no Senado. Pô, quem defendeu ele? O advogado do Fluminense. Porque o Fluminense também do nada. Desculpa quem é do Fluminense, mas, mano, tava na Série C, virou campeão do mundo do nada. Né? Voltou pra Série A, puta coisa ridícula. Esses caras são foda. E o Aécio Neves falou: não, fizeram uma armadilha pra mim. Que armadilha fizeram pra você, mano? Botaram uma ratoeira aqui e cocaína no caminho. Não consigo compreender o que fizeram com o senhor, né, mano? Aécio Neves.
E tá preocupante porque a Polícia Federal em Curitiba, inclusive, os caras estão reduzindo as atividades porque estão sem grana, pô. Pra vocês terem ideia, a escuta da Polícia Federal tá sendo com um copinho. E a salvação, tá todo mundo esperançoso, olha em quem, mano? No Eduardo Cunha. Olha que absurdo. Que merda que nós estamos, né, mano? Agora tá todo mundo esperando a delação do Eduardo Cunha, pode salvar a gente desses filha da puta, tudo. Porque o Eduardo Cunha já fez a delação, parece que tem 100 anexos, né, mano? Pô, esse cara dedou mais gente que o Zé Maier. Carioca gosta de piada pesada. O cara dedou todo mundo, mano. O Temer tá com mais medo dele do que da morte, né, mano? Pelo amor de Deus, parece que vai pegar. Mas deve ser meio escroto uma delação com o Eduardo Cunha, né? Imagina o delegado olhando pra ele, falando: "Senhor Eduardo Cunha, o senhor jura dizer a verdade?" Só não zoa muito, vai. Porque é um puta mentiroso, né? Eu confesso que eu não entendo muito do Rio de Janeiro aqui, da situação de vocês, né? Inclusive falaram pra mim, pô, Rabin, e o Pezão? Eu falei, mano, o que tem a Ana Hickman? Falaram, não, mano, o Pezão. Eu falei, Daniela Mercury, quem é o Pezão? Aí eu fui pesquisar o Pezão e eu tomei um susto, meu Deus do céu. Vocês botaram no slot. O cara parece o slot do Goonies. O Pezão, qual que é a sua proposta para a saúde? Chocolate. É pro transporte, o que o senhor pretende fazer na cidade? Chocolate. E na educação? Chocolate. O cara é um slot, mano. Ele devia abraçar o Cerveró e sair andando. Fazer o Hotel Transilvânia, os dois. Que gente demoníaca, né, mano? Falando nisso, o garotinho levantando da maca, aquela cena foi bizarra. Pô, parecia o Walking Dead, né, mano? Do nada, parece quando eu acordo pra mijar no meio da noite, sabe? Tá tudo escuro, tá deitado assim. Caralho, preciso mijar, mano. Você vai pra não bater em nada, né? Cabral na cadeia, recebendo regalia, né, mano? Tem tanta regalia que ali não devia chamar Bangu 8, devia ser Paris 6, mano. Porque vocês estão com o dedo podre pra votar, vamos falar a verdade. Porra, Garotinho, Cabral, esses caras, vocês têm que aprender com a gente que votou no Maluf, entendeu? A gente ensina. E aqui no Rio agora, pô, tem o Crivella, né, mano? Que é o cara que tinha como experiência, ele era ministro da pesca. Quem que é o anterior dele? Era o Aquaman, caralho. Que porra que faz o ministro da pesca? O cara chegar e trabalhar no Rio. E ele deu uma entrevista, falou, não, o meu trabalho aqui tá sendo redentor. Tá mesmo, né? Porque assim como o Cristo, você tá assim, né? Faz porra nenhuma, tá morrendo todo mundo, mano. O cara não faz nada. Perguntaram pra ele, o que você tem feito pelo Rio? Ele falou, eu tô rezando bastante. Aí eu liguei pro Pezão, ele atendeu e falou, chocolate. É isso que tá acontecendo aqui, eu acho. Eu acho, né, mano? O bagulho tá louco, né, mano? Que eu fiquei sabendo, eu não entendo, não quero muito entrar em futebol, que é perigoso, mas o Vasco perdeu hoje pro Flamengo, né? E, mano, os caras quebraram o estádio. Porque perderam pro Flamengo. Eu falei, mano, vocês já foram rebaixados, estão sabendo? Aconteceu coisa bem pior, velho. Não é pra você estar nervoso, né? Pô, o estádio dos caras é velho pra caralho, também quer quebrar coisa velha, quebra o Eurico, mano. Esse merece tomar uma surra na cabeça. Agora a gente fica com pena aqui do Brasil, né? Não pode ter muita autopiedade também, porque lá fora o bagulho tá louco, mano. Vocês viram o que tá rolando lá fora, mano? A Coreia do Norte. Caralho, mano, o cara, o Kim Jong-un, não sei. Esse chinês do caralho, o cara todo coreano, né? Ignorante, né? O cara culpou os chineses já, olha que bosta que eu sou. Mas beleza, mano, porra, esse cara da Coreia do Norte, ele parece a minha filha.
esse ditador, juro, porque é um monte de gente poderosa falando pra ele não fazer merda, ele vai lá e faz. Estados Unidos, Rússia, China, todo mundo, não solta o míssel, ele vai lá e pá! Parece minha filha no restaurante, eu e minha mulher, não joga o bolinho na mesa do lado. Ela, eles falam a mesma língua, inclusive. Acho que a minha filha é filha desse cara. Parece que ele soltou um míssil agora que pode atingir o Alasca, mano. Pra matar os esquimós. Pra acabar com o Danoninho Ice. Por que ele quer atingir o Alasca, velho? Que merda, né? E o Donald Trump se vingou, mano. Você viu o que ele fez? Porra, ele entrou no Twitter. E escreveu um bagulho. Puta viadagem, né, mano? Não, o Donald Trump reclamou, falou, você fez um míssil de longo alcance, mas é lógico, você vai fazer um míssil pra quê? Pra atingir a sua esposa. Se bem que às vezes dá vontade, mas mano, você tá em guerra, meu velho, né? Vai pra cima dos caras. Aí o que eles fizeram? Eu juro, Estados Unidos e a Coreia, parece loucura isso, mas os Estados Unidos e a Coreia do Sul se vingaram, pegaram e jogaram um míssil no mar. Eu imagino os peixes pensando, caralho. O que eu fiz? Eu vou ligar pro Crivella aqui.